Olá, eu sou o Daniel, estou aqui em mais um episódio. Hoje eu estou com o prazer de receber uma pessoa que eu sou, assim, fã, que é o Rubens. É um cara que eu gosto demais. E aí, Dani? Lá de Goiânia. Poxa, visionário e sabe tudo de varejo. Então, Rubens, agora é com você, TXC, muita coisa aqui pra gente conversar. Pô, cara, muito obrigado aí. Esse papo ficou pra a gente falar já há um tempão, né? E aí caímos falar exatamente num podcast aqui. Você tá me devendo uma visita, eu devendo uma pra você. Então vamos tentar bater um papo aqui, já falamos bastante nos bastidores. Não domino tanto de varejo, tanto como poderia não, mas assim, eu tenho uma história longa, 25 anos de varejo, falamos um pouquinho. E aprender todo dia, né, Daniel? Putz, acho que a vida do varejista é exatamente essa. E só constrói quem erra, cara. Então, agorinha que eu tava falando pra você, onde você falou que eu não errava, foi exatamente onde eu tô errando. Aí você volta com certa estrada, e isso aí é que controla a tua margem, teu lucro. Então, vai ser um prazer dividir com você aqui um pouquinho da nossa experiência. 25 anos de varejo. Você já começou com a TXC de cara? Não, Como é que foi esse início? Meu primeiro, eu comecei lá no interior do, assim, mas de falar a verdade, meu primeiro contato com varejo, balcão mesmo, assim, foi numa empresa de autopeça, cara. Vendia rolamento e retentor, que era parte de vedação para trator na época no agro, lá na Amazônia, no Parazão mesmo. Ali foi meu primeiro contato. Umas coisas curiosas que me trazem a ser um varejista hoje, que eu sempre gostei da venda, cara. Mas tem uma coisa que ela era uma empresa minha que ficava dos meus pais, e eu, com 15 anos, eu passei a incorporar o contrato social. Eu nem tive carteira assinada na época, realmente eu comecei a trabalhar cedo, mas eu entrei ali no contrato social com eles, mas essa autopeça ficava debaixo da nossa empresa, da nossa casa. Cara, então você imagina que um cara, naquela época, precário como era, há 25 anos atrás, não tinha estrada, então era trator e carro, moto quebrado o tempo inteiro. O cara chegava 1h da manhã, pitava a campainha, que queria resolver o problema dele. Cara, eu atendi esse cara. Eu lembro que para abrir a porta, aquelas portas pesadas, cara, muitas vezes eu não conseguia abrir. Eu lembro do cara tentando me ajudar a abrir ou fechar. Mas vamos lá, duas coisas que me pegaram assim. O cara comprava 1h da manhã, lógico que nunca, e ainda fazia uma notinha, cara. E não me pagava. Nossa. E depois eu tinha que cobrar o cara e muitas vezes o cara me enrolava para pagar. Aí eu falava, cara, quanto custa isso? A minha hora, já tinha esse pensamento. A minha hora, até cliente em primeiro lugar. Vim cá, resolvi a dor do cara, depois uma notinha. Segundo, eu só vendo pro cara no momento de tristeza. Eu sou a solução para a dor dele, mas ele nunca me compra no momento de emoção. Ele me compra no momento de dor. Sim. E eu falei, cara, um dia eu saio da notinha, e um dia da venda do balcão da notinha, e um dia eu vou vender pro cara numa forma diferente. Vender assim, emoção, vender percepção diferente. E aí cheguei até onde a gente está. E aí acho que ali quando eu formatei a Texas Center em 2013, eu falei, cara, cheguei comecei a montar meu negócio diferente aqui. Que é lá quando a gente montou a Texas, né, que é um outro assunto. Aí eu falei, eu vou vender emoção pro cara, vou vender pro cara feliz. E aí, como é que foi que começou a Texas? Como é que você saiu da autopeças e agora eu vou começar a Texas? Ali eu tinha 15 anos, com 17 eu fui a Goiânia, fui estudar, fiz veterinária, acabei fazendo 2 faculdades, fiz administração também. Voltei e a gente começou uma empresa já tinha uma empresa com meu pai de terraplanagem. Então a gente abria fazenda, fazia estrada em fazenda, fazia a parte de... Não fazia pavimentação, mas deixava o solo compactado para vir primar e fazer. Mas praticamente a gente era uma empresa que prestava serviço para o agro. O cara quer abrir quer gradear uma terra, a gente gradeava para o cara. Então esse tipo de serviço com máquina. Bom, no fim das contas, meus pais se separaram na época e eu resolvi vir embora. Quando eu vim embora para Goiânia, fui embora para Goiânia, eu resolvi comprar uma empresa que eu fiz meu TCC de administração, cara. Que você pegava, o meu TCC era achar uma empresa, fazer um plano de negócios. Quase com análise SWOT. Sim. Aquela empresa foi quando eu resolvi voltar, falei, vou comprar aquela empresa. Cheguei no cara, porque eu já tinha feito o plano de negócio dela para o TCC. O cara tava querendo ir embora, cansado. Empresa, indústria, familiar. Eu estava querendo ir embora para Espanha, onde estava o resto da família dele. Adquiri essa empresa. Dessa empresa, eu perdi o jogo ali. Eu sempre falei que todas as empresas minhas, eu já passei por quase 20, hoje já estamos com 20 empresas. Eu comprei muita empresa falida e vendi, fiz muita... A gente chama de gambira lá, outros falam permuta, outros falam assim. Eu sempre gostei de... Catira. Eu sempre gostei de comprar empresa, entrar para dentro e vender ela rápida, sabe? Dar uma levantada. Não vou falar que eu era expert, mas eu gostava disso.
E eu passei por várias. E essa empresa eu perdi o jogo. Como perdi o jogo? Essa empresa, eu não vou falar que ela faliu, ela quebrou no caixa. Que a gente só entende depois que ela quebrou no caixa. Mas no fim das contas, era uma empresa lucrativa de margem muito baixa. O que era isso, o Daniel? Era uma empresa que eu fabricava linguiçaria e hambúrguer. Eu vendia para as hamburguerias. Então eu trazia o subproduto do frigorífico e aí eu manipulava aquilo e distribuía. Cara, só que a margem apertada e eu fiquei no meio da cadeia. O meu concorrente era a Sadia ou era o Zezinho que produzia uma linguiça apimentada, que a vovó fazia, que levava na porta de casa. Cara, você compra de quem? Eu compraria. Talvez eu compraria do Zezinho. Você ficou no meio. Fiquei no meio. Então eu não tinha força de marca para ir para frente e meu concorrente era um cara de custo baixo. É um produto de custo baixo e artesanal. Eu não podia falar que eu era artesanal, não era. Então, nesse jogo de margens e de muita oferta, que é oferta demais, né? E aí eu não gostei desse jogo. Surgiu a oportunidade em 2013, porque eu praticava um esporte equestre que chama laço em dupla. Eu sempre falo que o cavalo me levou onde eu estou hoje, cara. Criava cavalo já, mesmo que menos. E aí resolvi a oportunidade de montar a Texas Center, porque tinha uma loja. Tinha um vendedor lá, esse vendedor me chamou num evento e falou: Rubens, eu quero sair da loja, eu quero montar uma loja, eu só monto se for com você. Você já conhece gente no Goiás, no Mato Grosso, você é bem relacionado, eu conheço todo mundo desse mercado em Goiás. Falei, cara, chegou minha hora de montar um negócio que eu gosto, agro, cavalo, roupa. Eu sempre gostei de roupa, Dani. Eu lembro quando eu vinha do Pará para o Flamboyant, eu comprava roupa de marca, meu pai sempre comprava produto de qualidade, mas não comprava marca. Eles pegavam no meu pé. Então, todo mundo tem um porquê, né, cara? Eu sempre gostei de coisa boa. Não que o outro não é, de marca. Sim, falei, cara, isso vai te levar. Eu falei, cara, chegou meu momento. Vou vender marca, cavalo, esporte. Não vou vender pro cara na notinha e vou vender pro cara feliz. Vai juntando, cara. Ó, inauguramos a Texas e nós batemos pra ser rápido, nós batemos a meta da loja na noite da inauguração. Batemos a meta do mês. Numa noite, das 7 às 11. E aí eu te falo o que é reputação. Eu vi muito amigo meu comprando uma bota 39, mas calçava 40. Eu falei, não, eu vim para comprar. Se não tem, eu vou levar, vou dar para alguém. Mas gastar hoje eu vou. Cara, são coisas que ficam marcadas na vida da gente. Isso é legal, assim. né? Legal. E eu tive a oportunidade com a Texas de quebrar alguns paradigmas. Dizem que é mais fácil um cliente virar teu amigo do que um amigo virar cliente, né? Cara, meus amigos das antigas, todos são meus clientes. Porque eu acabei trazendo as pessoas do meu mundo, da minha comunidade, para dentro de um negócio que, você lembra? Vender uma solução, uma pessoa feliz, comunidade, família, agro, cavalo. O cavalo tem um poder de reunir a família no final de semana, cara. Então é um negócio bobo, assim. A menina vai fazer tambor. Então, no fim de semana, às vezes ela está até casada, mas os pais dela vão ver ela competir. O cavalo tem um poder muito grande disso. Isso é uma comunidade. 2015, então a gente criou a Texas com 120... Tinha 140 metros quadrados de área de venda. Cara, hoje a Texas tem 2.400 metros de loja. Chegou aí lá, você falou que é a maior da... Mas você chegou aí lá? Eu fui sim. Até porque eu tava confundindo com outra, mas eu fui. A Texas começou a Texas ali. Então hoje a Texas já ampliei de novo. Onde tem ali você mostrou fazendo chapéu. Exato. A gente já mudou tudo aquilo de novo. Essa loja é incrível. A gente já cresceu daquilo lá. Eu lembro quando você foi lá, 450 metros a mais. E eu tô tentando aumentar mais 600 para criar uma fazendinha ali. Pro cara passar um dia de campo na cidade. Vou tentar. Essa comunidade. Essa experiência. Experiência, total. Ontem era feriado e eu passei metade do dia desenvolvendo novas experiências para esse ano. Mudar. E aí uma coisa que eu vou até deixar aqui pro varejista de balcão. Cara, tu quer pegar o cara numa experiência, nostalgia. Todo mundo gosta do que já passou, cara. Então eu vou te dar assim, o que eu fiz lá? Botei um engraxate. Quem que não quer ler uma revista, o cara engraxar teu sapato? Onde você acha um negócio desse hoje, Daniel? Legal mesmo. Eu sou bobo, tomar um café, ver um jornal e engraxar um sapato. Cara, que inovação que tem isso? Nada. Não tem nada de inovação. Nostalgia é um negócio que sempre você vê um negócio, você vai na mercearia, Nossa, cara, olha, isso aqui é do meu tempo. Aqui é aquele lugar de colocar bala. Exato, lá. Cara. Você já viu como o cara retrô, as coisas voltam? Então é sempre bom você, varejista que vende, lembrar que a nostalgia é sempre um negócio que não tem nada a ver com inovação. Às vezes está bem na sua cara e você quer inovar demais na internet. Não tem nada de inovação nisso. O pessoal acha que inovação é tecnologia, é gastar, é caro, não tem dinheiro para isso. E às vezes é algo simples. Sabe quem é o cara que dá a experiência da tua loja? O teu cliente. Só que pouca gente... As perguntas que me vêm para varejista raiz,
quantas vezes tu perguntou, e perguntou mesmo o teu cliente o que você pode melhorar na sua loja. Perfeito. Pesquisa. Mas não vai, porque tem medo da pergunta. Tem medo. Tem medo da pergunta e o cara não explora. Não, aqui tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo. Não, tá tudo bem mesmo, Vai. Você acha que pode melhorar a brinquedoteca? A mulher falou, realmente a brinquedoteca é muito longe da lanchonete. Mudei. Cara, não tem inovação nenhuma no varejo. É um esforço de perguntar o porquê. Aí você vai ter lá a capacidade de analisar, sensibilizar, se ver no lugar do cliente e fazer. Quase tudo é básico. Aí o cara vai na tecnologia. Cara, não tem nada. E essa é a pessoa... Onde está o teu CRM? Essa pessoa que tu resolve o problema dela, que é um negócio... Quando ela vê que tu mudou por ela, para quantas pessoas ela conta? Tá aí tua capacidade de indicação, cara. Tá aí teu CRM, tá ativo. Tá em você mesmo. Sim. Não, eu acabei de conversar isso também agora há pouco. Exatamente esse ponto. A pesquisa, o pessoal não pergunta para o cliente o que ele gostou. Ou vê na internet. Ou se não, vai na primeira opinião, que é o que você falou. GPT. Aqui. Não, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, mas eu quero saber alguma coisa. Tem que ser chato. Aqui. Tem que ser chato para resolver o problema de cliente. Porque ele vai ter alguma coisa para te falar. Tem, com certeza. Vou te falar da nostalgia. Foi o governador do estado que foi lá na... Eu vou contar 3 coisas da Tex para a gente chegar na TXC. O governador do estado chegou lá e falou: rapaz, aqui tivesse um lugar para ler um jornal e ver um café. Tiver um café aqui, essa loja aqui tem tudo, hein, rapaz? Eu falei, não. Rapaz, eu falei, o jornal. Eu falei, não, aqui tem revista, jornal não, agora vou ter jornal. Eu falei, rapaz, se tivesse para engraxar uma bota, tomar um café assim. Falei, rapaz, aí lembrava muito o Café Central, que é um café muito popular do tempo dos quando a informação era só no Café Central. O cara queria saber a arroba do boi, ele tinha que ir lá pro Café Central. Eu falei, cara, é isso. Quando um cara dos Estados Unidos porque ele é morador, lá tem vou contar outra coisa. Olha você ver. A Texas Center é o maior complexo western da América Latina, correto? Ela tinha várias narrativas. E, de repente, um cara parou e para muito, cara. Americano é muito patriota. Lá tem a bandeira, as bandeiras. Cara, impressionante como para americano lá. Porque quando o cara vê a bandeira, o que ele faz? Ele para ver o que é aquilo. É um hábito. Ele vai lá ver o que é. Você tem a bandeira dos Estados Unidos, ele vai checar. Olha o nível que é. Aí o cara morava em Miami, mas ele fala português, daquele português arrastado, né? Porque ele é americano. Ele subiu lá no meu home, ele olhou lá pra dentro e falou, cara, isso aqui deveria chamar Disneylândia do Agro. Eu falei, o cara me deu meu nome, cara. Mudei o nome da loja. Hoje a Texas é mais conhecida como Disneylândia do Agro do que Texas Center. Quem falou, eu não criei, eu escutei. Eu tava procurando um nome, o cara agachou e falou, cara. É isso. É isso. Aquela coisa louca, cara. É coisa simples, né? Simples, cara. Eu falei, tava procurando um nome, o cara me deu o nome. Aí eu fui atrás de liberar nome e tudo. Então hoje é Texas Center Disneylândia do Agro. E é mesmo. E é, cara. Aí o cara falou meu negócio, é o sentimento que ele teve. Falei, cara, e hoje eu parei para pensar o seguinte, qual que é o desafio? Gente, cheguei no meu marketing, se a gente é Disneylândia do Agro, vamos separar Disney, que... a sensação de Disney, o que a gente está entregando para as crianças aqui mesmo, se é Disney? O que nós estamos entregando para a família? Aí vem a cobrança. Então a gente começa a melhorar a nossa eficiência de brinquedoteca, ter uma pessoa para estar um gibi do agro para o cara pintar, entender a nossa essência, tem uma pipoqueira, tem um sorvete grátis. Cara, aí você começa a ser realmente a Disneylândia do agro, porque ela te deu um nome, mas você é. Sim. Ou só é visual. Porque uma coisa é o seguinte, nossa loja, o desafio que eu sempre provoco é que às vezes você mexe muito na tua loja. Nós já estamos na 40ª reforma. A gente tem um pipeline, em 13 anos, 40 reformas. E é por quê? Porque isso é uma questão de movimento, de dar. Você precisa devolver o pão ao teu cliente, ele tem que ver mudança naquilo. Eu falei, gente, vocês. E as pessoas trabalham lá há muito tempo, às vezes elas não percebem onde elas trabalham. Eu falei, gente, vocês... Qual a experiência? Chega uma hora que as experiências cansam. Eu falei, vocês não acham que vocês têm só a loja muito bonita? E é só isso? Uma experiência só bonita, a pessoa só vem uma vez. Sim. Então, o que você vai fazer? Aí vai os desafios de falar sobre experiência de novo, né? E sobre isso, Daniel, que a gente em 2015, outra oportunidade, mesmo movimento que o Brasil vive, alta de dólar, insegurança, impeachment na época... dólar subiu R$1 ali em um ano, acho que era isso, posso estar errado a cifra aí. E
eu vou lembrar de 2 casos engraçados. Em março de 2015, a gente foi roubado. Como assim, Rubens? Na Texas Antiga, lá na Ricardo Paranhos, que é onde o nosso amigo tem a loja ali, os caras entraram pelo fundo e saíram pela frente. Praticamente jogaram todas as roupas de grife na porta, quebraram a grade com o carro, abriram o porta-mala, quebraram a porta, jogaram as roupas e foi embora com a metade do meu estoque. Na época eu tinha $500 mil de estoque, levaram 250 mil aproximadamente. Ali eu tive uma aula. Eu não sabia fazer nenhum seguro do varejo. O seguro me ressarciu em 40 mil. Eu falo, só tem jeito de construir perdendo, cara. Então eu vi que eu não sabia fazer um seguro de uma loja. Então, não, ótimo, porque assim, poderia ter sido bem pior, né? Se eu nunca tivesse passado por isso, tivesse com a loja maior, exato, outras lojas, exato, pegar fogo. Hoje eu falei, cara, vou ter que melhorar. Não tenho o que reclamar, eu errei. Eu errei. E aí, essa foi uma primeira experiência. Aí, o que veio nessa experiência? Desespero. Vou contar, olha que coisa bacana. A gente tá falando de varejo e acaba falando de história. É que vem me lembrando. Eu trabalhava com cheque, algumas pessoas, porque era muito informal, a gente conhece todo mundo, tirava no cofre. Eles entraram e quebraram o cofre, praticamente levaram o cofre, estava lá a planilha, peguei a planilha de cheques e liguei para a secretária, né? Ligou. Quem tinha cheque pré-datado falou, não, estou sustando e estou depositando agora para ajudar vocês. Eu nunca vou esquecer, tem 4 pessoas que sustaram o cheque e nunca me pagaram, conseguiram piorar a situação. Ser humano é um negócio louco, né? Falei, melhor ter deixado roubar, né? Exato. Falei, deixa eu não vou mexer mais com cheque, nem para quem eu conheço. E já cortei também. Porque os bons pagam pelo... O mundo é assim, né? Você estabelece padrões e regras porque alguém infringiu uma regra. Por que tem tanta regra? Porque o pessoal perdeu um pouco da noção dos valores. Regra foi criada porque a sociedade perdeu seus valores. Quanto mais regra tem, a sociedade mais valor está perdendo. Sim, é para contornar. Exato. Cara, aí, o que aconteceu nisso? Aí aquele transtorno, cara, aí nessa época, a gente já estava com a rede social, a gente é a maior rede social do nosso nicho, os cantores que eram nosso cliente, os artistas, todo mundo que conhecia, porque já tinha uma comunidade ali feita, repostaram a nossa situação, cara, nossa loja dobrou a venda no ano. Uma coisa ruim sempre vem atrás de uma coisa boa, cara. É impressionante, né? Eu falo, é preciso perder para aprender. Cara, Deus entregou tudo de novo. Nossa meta do ano dobrou. A loja... Você fala, como? É inexplicável. Mas só sei que a gente ganhou 30%, 40% de seguidores. Naquela época não tinha esse negócio de algoritmo, entregava mesmo. Cara, foi comer a loja. Todo mundo sabe o que foi a loja que foi roubada, cara? Voltou aquela da loja roubada. Exato, voltou. Lembra daquela reputação da inauguração? Lá do pessoal comprando Butina 39. É a mesma coisa, cara. Voltou de novo e nós buf de novo. Então parece que foi feito para você. Eu sei essa frase das minhas palestras. A reputação sua vai ser testada nos momentos de dificuldade. Então eu falo, cara, vamos ajudar os meninos? Vamos ajudar os meninos? Sempre essa frase. Um negócio louco. Eu passei por isso também na outra vez da nossa empresa, anos atrás, depois da pandemia, quando faltou caixa. Liguei para os amigos meus, botaram caixa na empresa, loguinho eu peguei dinheiro no banco. No momento eu precisava para 15 dias. Liguei para a galera pagou, depois eu devolvi. Reputação é um negócio muito doido, Daniel. Vamos lá. Aí, era março, né? Mas aí em agosto, nós lançamos a TXC. Cara, criamos 1.800 referências. E de onde você tirou? Poxa, eu tô com a loja aqui voando e tal, vou ter que ter uma marca agora. Porque eu vi a necessidade que a gente trazia algumas marcas. Você viu que tinha uma demanda ali reprimida, né? Tinha, porque tinha algumas marcas country. Era Abercrombie. Como é que é? Cara, a Abercrombie era um produto de sacoleiro. Mas você se embasou um pouco nela, né? Sim, eu lembro quando você mostrou. Sim, mas isso é um segundo plano. O primeiro plano nosso foi porque a gente tinha 2 marcas no mercado que era country, que elas são importadas. Cara, uma calça que era $299 para aquela época, 2015, ela passou a ser uma... $249. Ela passou a ser uma calça de $399. Cara, ela quase dobrou. Sim. E aí aquele impacto ali, falei, cara... Aí o pessoal começou a ter um pouco temeroso aquele primeiro contato dessa subida muito grande. Falei, vou criar um produto na cara de americano, com essa pegada mais brasileira, e vou pegar todas as tendências que aquele Rubens que gosta de marca, vou enfiar aqui dentro. Então aí vem Abercrombie, uma mistura de marca esportiva, igual Hurley, Nike,
Ralph Lauren, esse mix de marcas ícones que nunca se firmaram ou não se firmavam tanto, algumas no Brasil, a gente embalou isso de uma forma muito brasileira. Cara, a gente criou 1.800 referências, vendemos na semana. Falei, aqui já tem outro negócio. E aí, cara, a Texas como uma vitrine e a TXC passou para ser uma marca. E aí só foi crescendo. E como é que foi o lançamento da marca? Cara, o lançamento da marca foi instantâneo, não teve nem lançamento. Acho que a gente lançou ela. Você criou a marca e colocou ela lá para vender. Exato, cara, MVP puro. Torrou numa semana, só com. Não existia. Não sabia o que era CRM. Acho que não. Eu acho que na época não existia foto. Eu não sei assim. É que tem ferramenta demais, Daniel. A gente esquece. Era muito precário o que você podia fazer na rede social. Sim. Muito precário. Eu não sei se tinha grupo de WhatsApp, cara. Eu acho que não tinha para você mandar. Os modelos. Eu acho que não tinha como você mandar. Eu tenho quase certeza que não tinha como você mandar lista de transmissão. Eu tenho quase certeza que não tinha. Eu lembro de algumas coisas, sabe por quê que eu lembro? Porque como a Texas era, vou falar de uma inovação básica. Olha pra você ver. Como eu era cliente e sou cliente de marcas na Texas, como Lacoste, Levi's, são marcas, porra, ícones, criadoras de tendência. Eles não tinham catálogo PDF. Dentro do meu, eu não vou falar que foi o primeiro do Brasil. Sim. Eu lembro que a gente nós lançamos uma modalidade de fast fashion, a gente chamava de drop fast, que deveria ser fast drop, né? Que era o contrário. Mas, cara, vamos falar inglês, não vamos falar errado, pro cara corrigir a gente. Falei, não, mas é isso mesmo. Já viu esses negócios que você escreve errado? Exatamente errado para chamar mais atenção. Exato. Se o cara me perguntar esses dias, Rubens, qual é o seu superpoder? Ninguém tem, né? Mas eu sou meio ousado em criar, assim. Eu crio marca rápido, eu invento um negócio rápido para ter o porquê. E aí a gente começou a lançar catálogo de PDF toda semana e escassez. Cara, isso aí que começou. É o que eu tô falando, o caminho que eu quero voltar. Eu quero voltar a ter mais escassez. Te falei o que vai acontecer esse ano. Então... E aí, lá na pandemia, a gente chegou no... Vamos falar de varejo agora. Aí chegamos na pandemia de um jeito que não dava mais. Crescemos tanto, chegamos a faturar ali 30 e poucos milhões. E, se eu não me engano, 38 milhões nesse modelo, cara, começa o quê? A ter ruptura. O cara só quer grade palito. O outro só quer as P. O outro só quer a M. Aí você quer escutar cliente, você enlouquece. Fala, cara, para onde eu vou? Aí começa a ter ruptura, começa a sobrar estoque, seu dinheiro começa a ficar no estoque. Logo veio a pandemia, Daniel. E aí eu falei, e agora? O que nós fizemos? Primeira coisa que nós já estava muito estocado, continuamos trabalhando, nós paramos muito pouco. Nós trabalhávamos com facções pequenas, éramos pequenos. Então as facções continuaram trabalhando do modo deles, mas entregavam não a quantidade que precisavam, mas entregavam. As lojas meio que paradas. Cara, vou falar duas estratégias. Eu só estou falando de estratégia raiz aqui, hein? Não, mas tem não, que raiz ser, total. Primeira coisa, juntei todo o meu time de social media, eu falei, mapeia todas as lojas, as 10 melhores lojas, no mínimo, eles mapearam 180. 180 lojas. 180 lojas, vitrine, e a gente vai fazer um sorteio, e a gente vai pegar os nossos fãs, e nós vamos falar, onde você quer ter uma loja da TXC, quer que tenha TXC numa loja? Esse time induzia e marcava aquela multimarca. Aquela multimarca falava, ó, tá me marcando ali. Estão querendo que eu tenha TXC aqui. Exatamente. Vou ter que comprar. Eu mandei o cidadão, o Cláudio, comprar chip naquela época em todos os estados praticamente, mandava a galera ligar e criar demanda. Ô, você tem TXC aí? Cara, olha que negócio mais... Isso é igual o Zezé de Camargo e Luciano. Sabe o nome da estratégia? Tá lá no quadro, porra. Vou contar tem na palestra, estratégia Zezé de Camargo e Luciano. Cria demanda, porra. Era pequeno. Eu só queria estar ali. Cara, de 180 a gente abriu 58. É muita coisa, bicho. É 30%. Tá doido. E tinha uma loja específica, ela era muito forte digital. E eu queria abrir nela. Esse cara me deu as duas portadas na cara. Ele sabe o que eu tô falando. E tá tudo certo, cara. Faz parte a portada na cara, né? Sim, eu falei... Vamos, a loja que tiver mais marcação vai ganhar um pedido mínimo, um enxoval da TXC. Cria a demanda, tudo, ele não comprava. A galera, o fã-clube. E ele é o cara melhor digital, mais posicionado que tinha. Adivinha quem ganhou? Ele, porra. Eu já sabia que ele ia ganhar. Isso não é errado. Eu sabia que ele ia ganhar. O cara era o mais posicionado na época, 2015. O cara tá no e-commerce, ô Daniel, Cara, se eu não me engano, ele tá no e-commerce há uns 25 anos. Ah, tá doido. Sabe tudo. Sabe tudo. Do meu nicho, sabe tudo. Pois ele... Aí depois começou depois de um ano, eu contei pra ele. Eu contei pra ele, rapaz, eu tive que te pescar aqui. Ele falou, porque você não abriu pra mim? Eu falei, não, aí... Porque o cara queria o quê?
O cara queria desconto. E eu queria. É diferente de markup. Falei, cara, eu não tinha um markup para ele. E a gente chegou num denominador e nunca dava certo. Aí, cara, ele começou a ver giro. Aí, giro. Uma coisa é ter volume. O melhor dos mundos é volumetria com markup, né? Mas ele tinha muito volume e o markup que ele não era o ideal para ele. Mas nós começamos a dar volumetria, nosso clientão até hoje. Mas olha que coisas bobas. Bom, ali a gente cresceu 56% com essas estratégias. E por quê? Porque a gente também mapeou outra estratégia boba. Desses outros 180 aí, a gente mapeou um monte de gente e muita ligação, cara. As grandes marcas, e principalmente masculina, começaram a voltar ao processo de coleção. Falaram, agora a gente está voltando a produzir. As lojas abertas, o que aconteceu na pandemia? Oferta demais, né? Demanda demais, né, cara? Demanda alta. Cara, nós só encheu coluna. Nós fomos uma marca que tapou buraco. Falei, cara, não tem essa polo dessa marca aqui, mas nós temos a nossa polo. Lembra da polo do Pátio Rugado que eu falei para você? Sim. Ó, aí um produto diferente para aquele nicho, nós cresceu 56%. Eu falei, agora é a hora de nós mudar o nível. Não tem como ficar catálogo de PDF, não tem como ficar de drop fast, não tem como gerar escassez vendendo 50, partiu para 60 milhões, cara. Nós estava em 60 milhões. Como que você vai dominar um estoque desse? Vai ter ruptura toda hora. E o estoque ficava onde? Nosso estoque? Na Texas Center mesmo? Não. Já ficava a gente... Nesse meio, a gente... Teve um tempo na nossa empresa, cara, que a gente... que para ir no financeiro tinha que atravessar 2 quarteirão para ir lá no... Tava um pouco numa sala, um outro... Aquela discussão. E nessa época já tinha... Não porque era pandemia, não tinha loja não, né? Em 2019, a gente testou a primeira loja. E a gente tocou com 3 lojas na pandemia. Tocamos com 3 lojas na pandemia. Acabou a pandemia. Era loja sua, loja própria. Era própria ainda. Depois da pandemia, eu sei que no primeiro ano ela fez 13. E aí hoje a gente está com 71. Todas franquias? Todas franquias hoje, porque a gente só ficou com os outlets, mais uma loja em Sinop, que a gente tende a vender, porque a gente, em conversas com algumas pessoas, a gente decidiu o nosso... cara, a gente decidiu o nosso lugar na cadeia, né? A gente vai ser franqueado, vai ser franqueador, vai ser dono de loja própria. E a gente tem que olhar para dentro e admitir as nossas fraquezas. Falei, cara, vou só franquear, porque senão é RH para isso, é time para isso. Sim. Nós estamos em Goiânia, é uma deficiência de gente. Porque uma coisa é você ter a loja, outra coisa é vender loja, né? Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Aí um time para franquia, um time para outlet. Falei, não, cara, vamos otimizar. Então a gente vem vendendo as nossas lojas. Tá? E a gente vem aumentando, a gente virou o ciclo nosso. Nós estamos no final de ciclo de 5 anos, então a gente está fazendo mais multifranqueados, que é muito melhor de gerir, para o cara ter N vantagens. E lógico, o ciclo encerrando com pessoas que não querem, não tem mais o gás, e gente que a gente não quer também mais. Boa, você tocou num ponto legal. Pensando em perfil ideal de cliente aqui, do ICP, eu tive essa conversa também agora há pouco. Qual que é o perfil ideal para você falar assim, ó, beleza, você pode abrir uma franquia minha que não vai dar nenhuma dor de cabeça pra mim, não. Porque você deve ter um monte de gente ali querendo abrir franquia da com TXC. 5 anos você aprende pra caramba. E aí as aparece, duas são iguais. Aí aparece aqueles aventureiros, aparece aquele cara que de fato ele tem uma bala na agulha ali pra manter a loja. Principalmente no nosso caso, que geralmente o cara do agro, do interior, que é o nosso... Primeira coisa, o nosso lugar. Lojas do interior com índice de potencial de compra alto. Então vamos lá, nossas melhores lojas. Vamos lá. Araguaína, Sinop, Mato Grosso, nós estamos, acho que, se não me engano, 21 operações, que é ali onde o agro acontece, né, cara? Mato Grosso hoje produz mais que a própria Argentina. Olha que loucura, cara. Então, qual que é o cara ali que eu vejo? É a pessoa que... O que mais tem é o cara que tem a condição, mas ele está na operação de agro, mas a mulher dele ou a família dele quer ter um comércio, porque estão no interior. Só que já tiveram contato com o comércio. Tá? Tem história no comércio, no varejo. Se não tiver, não pega. Não pega. Então o critério é a cidade interior. Cara, sabe qual é o maior critério que tem lá na empresa? Que você vai ser cristão. Sério? Sério. Mas por quê? Cara, porque é um valor nosso tão normal que o cara O resto vem junto. Vem junto, cara, que vem os valores. Fala assim, sabe qual é o meu ICP de... Sabe qual que é o meu cliente ideal lá? Pra quem que eu faço propaganda hoje, Daniel? Pra família. Sim. E você pode escrever o que eu tô falando aqui, ó. Eu tô dando até um... Não, você já falou isso várias vezes aqui. É ali que, tem coisa mais importante. Cara, eu não sei da tua vida inteira, mas se der merda aqui, pra onde tu vai? Tu vai pra tua família, irmão. Teus amigos vai te abraçar de um lado, mas quem já acolhe
é a família. Então é ali que é teu cliente. Então o que eu criei ano passado? A TC Small, aumentar o LTV. Eu vi que vou voltar lá, eu vi que 50% da minha compra é mulher, 25% já da minha venda já é feminino. Eu tive que crescer. E eu vou falar que não é padrão, mas é uma inspiração. Tô longe. Nem é uma inspiração, não tem como ser uma Ralph Lauren. Tem uma marca mais democrática do que aquela? Ela é leve, ela é democrática, ela é de luxo. Hétero usa, homo usa, família. Cara, não tem quem não usa aquela marca. Aquilo é uma marca democrática. E ela tem um toque de luxo e uma sensibilidade muito grande. E acessível. De acessível. Então, cara, eu me sem perder muito, sem perder, cara. Só que ela começou num negócio assim, começou na gravata, foi pro costume para depois ela vir para polo. Eu comecei eu não comecei no jeans e nem tô longe de mexer com alfaiataria, mas não deixa de ser uma inspiração. Eu acho que quando eu faço assim as pessoas, tá longe, cara, lógico, a gente não é cópia de ninguém. Nós somos autênticos. Agora, falar com a marca daquela não é inspiração, quem não compra aquilo, falar que não gosta ou não compraria, muito raro. Volto. Então a nossa propaganda passa a ser ali, mas o nosso cara do franqueado mudou muito. E mudou para melhor. Hoje, assim, o nosso índice de gente que abre e performa é um negócio absurdamente mudou nos últimos 2 anos, cara. Porque na época você quer abrir, né? Você só quer abrir. É por isso que eu tô te falando. Porque no início você vai abrindo. Só quer abrir. E aí aparece um pessoal que. Cara, tem tantas histórias de franqueada aqui que fica até antiético eu contar algumas histórias aqui. Mas, assim, vou contar uma que rasa. Eu descobri que um cara abriu uma loja para um amante. Isso não tem como dar certo. Não, você tá doido. Não tem como. Ele montou e tudo. Só que no fim... Não, isso. Entendeu? É loucura. Só que a amante nem... Como era amante, a amante nem assumiu. Eu fiquei sabendo do propósito da loja, mas não realizou. E na cidade a reputação da... Exato, entendeu? Mas ele montou para ele. É dele. Com outra... Só que não aconteceu. Mas a intenção... já é um valor que não tinha como dar certo. Então ainda nem rolou. Mas olha pra você ver, se você não fizer uma bela apanhado, se você não fizer uma bela pesquisa. É por isso que eu falei, qual que é o desse seu lead, né, hoje cara? O seu ICP qual? Você falou assim, você é cristão, já é o principal critério. Não vou falar que é o principal, não. É que, na verdade, é tão forte mas pode que ser, parece... porque ele já vem Você não precisa perguntar se é cristão ou não. Precisa. Mas você já sabe ali que a pessoa é... Negócio bobo, né? Mas não é tão exatamente. bobo assim, cara. Não é bobo. Muito pelo contrário. Eu já testei de outra forma, deu errado, tá? É muito forte. O cara se sente o peixe fora d'água. Então, o que eu vejo hoje assim é gente que já passou ou tem uma história com o varejo, tá? Com o comércio. Eu vou falar assim, varejo às vezes a gente comércio. Tem que ter história com vendas e comércio. E tem que ter um mínimo de gestão, principalmente de entender coisas básicas, cara. Vou dar 2 coisas básicas que às vezes as pessoas não entendem uma clareza básica. Que quando a gente está falando, a primeira coisa é entender que o capital de giro não é dele, é do negócio. Mexeu, acabou. Sim. E como as pessoas ainda misturam CPF entra com CNPJ. na conta ali do banco da loja, tá cheio de dinheiro, fala assim, Daniel, vou tão tirar, básico, vou tirar mas aqui. Acontece todo dia. Todo dia. Quanta oportunidade eu já tive de ir em reuniões com o CEO de grandes empresas de franquia aí. Tô falando de empresas que tem 1.000, 2.000, cara, fatal. E o dinheiro tá ali, né, cara? Precisou onde você aperta, é onde você começa o seu regaço. Então, assim, tá precisando de dinheiro, cara, é alavancar, fazer conta e jogar para dentro e tentar vender mais, baixar custo, administrar o caixa, é um negócio doido. E uma coisa básica, Daniel, as pessoas às vezes não entendem, que a pessoa pode ser uma boa pessoa, ela pode ser um puto operador, ela pode ter todas essas premissas, mas o contrato de franquia não é um contrato de crédito. Você abre uma conta num banco, mas você vai lá e pega dinheiro. É diferente. Você tem CPF para abrir uma conta, para pegar crédito, é outra história. As pessoas confundem. Acham que se não ficar muito bem displayado, eu estou falando coisas tão básicas, mas as pessoas muitas vezes confundem. A pessoa acha que você vai chegar lá e vai dar um estoque para ela iniciar o negócio. Nem o inicial. É que dentro de uma coleção... Se alguma hora der confusão, você garante. Exatamente. Muita coisa básica. Eu estou falando coisas aqui para, às vezes, um franqueado está começando a entender que é só uma premissa básica. Do cara achar, não, mas eu tenho um contrato de franquia com você. Beleza, mas não é contrato de crédito. Não, mas eu tenho um contrato de franquia. Beleza, mas não sou obrigado a te dar crédito. É isso mesmo. Sim. Sabe? São coisas totalmente diferentes que às vezes a comunicação fica errada e a pessoa acha que é isso. Por quê? Porque eu estou fazendo essa... Eu te convidei, né? Já fica o convite para a imersão do Varejo Raiz e a gente vai falar... Olha, o que eu falei de inovação aqui? Eu não falei de CRM, cara.
Eu não falei nada disso. Até agora eu falei só de coisa básica. É que as pessoas não sabem o básico mesmo. A gente tem que ensinar para as pessoas o básico. Então, ali nessa imersão, cara, para dar clareza com essas coisas básicas, a gente começa pelo básico e finaliza pelo básico, que é o básico que dá certo. E essa palavra básico que dá certo, a pessoa entra aqui e sai aqui, mas ainda cara. Tem gente foda, cara, ganhando dinheiro no caderno. Porra, sabe fazer conta, bicho. Sabe? Um negócio bem, uma premissa básica. Então, esse varejo raiz que eu criei aí é para dar condição a pequenos e médios empresários que não sabem fazer o básico ou do básico do básico. Então, eu vi assim, gente que bate a meta, comemora, mas tá tomando prejuízo batendo a meta. É muito raro. Não sabe calcular imposto, não coloca comissão. Cara, e a gente só faz isso aí. Cara, sistema tributário brasileiro, umas coisas que eu aprendi errando, lá atrás o simples é uma pegadinha do malandro, muitas das vezes. Pegadinha do malandro. Talvez seja das piores coisas, dependendo que você está performando aí numa determinada faixa. Aí essa faixa é uma faixa que o governo te entrega, mas quando você olha para dentro, você tá no regime errado, cara. Você está no regime errado. Não, mas nessa faixa minha alíquota é X. Cara, mas você tem que entender muito do sistema tributário brasileiro. Todo dia, minha discussão quase que mensal é a discussão de engenharia tributária. Eu fiz uma engenharia tributária esse ano, que eu peguei uma lei, levei, teimei com o contador, eu aumentei a eficiência de caixa em 300 mil no mês. Eu teimei numa tese, eu nem sou de direito. Falei, cara, um negócio, uma premissa básica, que a premissa era o incentivo era para as confecções e para vestuário. O boné não estava incluso. Falei, gente, por que não? Porque boné é acessório. Pois eu fui atrás e o boné passou a ser incluso na lei das confecções. Aí eu perguntei, por que ninguém veio atrás disso? Não, simplesmente porque ninguém veio. Ninguém nunca leu. Nunca Parou para ler. Então tem que ser curioso, cara. Então não basta ser gestor, não basta ser vendedor. Você tem que ser curioso para pequenas coisas. Eu me alertei para aquilo numa conversa contábil, que o cara falou, bicho, eu ia atrás desse negócio aqui. Mas uma das coisas que eu te falo sobre varejo é que eu acho que isso é um assunto bacana para nós, né, Daniel? Compras, cara. Eu acho que esse ano eu quero entender. Estou até pensando em. A maior aula que eu quero dar lá é de compras, cara. Eu nem engenheiro sou. Mas, de fato, compras que tu vai ganhar dinheiro. Uma bela da negociação. Sim. Porque a ponta é incontrolável. Chove, aí recolhe os moletom, estação, isso a gente pode falar para frente, mas onde tu corrige isso? No compras. Porque na verdade a cadeia ela começa lá na ponta, na venda, e ela termina lá na compra. Geralmente o pessoal fica parado só lá na ponta de venda e não escala, não cascateia isso na cadeia como um todo. E aí eu vou voltar agora pro CRM. A maior dificuldade que o cara tem hoje do médio, e aí eu tô me considerando médio, tá? Lá na ponta do CRM, não é o cara preencher o CRM, é o cara apontar o que ele deixou de vender. Sim. Nossa, esse é o maior captação. Essa é a maior captação, não. Essa é a maior. É captação que eu vou falar a palavra? Assim, é preparar as pessoas? Eu não entendi. Quando eu vou tentar te ajudar. Quando eu treino equipes de venda para falar sobre CRM e tudo mais, eu sempre falo. Eu prefiro entender o motivo das não vendas do que das vendas. É isso, pega esse corte aí. As vendas você pode anotar no papelzinho, bate buzina igual eles soltaram aqui agora há pouco, mas e a não venda? Isso passa igual E o pessoal coloca lá, não respondeu. Não. Ou, a pergunta lá do começo, né, eles cara? Não colocam, eles não preocupam muito com a não venda. O não vendas é o seu maior fator de crescimento para o próximo ano, depois que você capta. Nós vamos esquecer 30% esse ano só com informação do não vendas. 30% no mercado ruim, que varejo não tá fácil. Com não vendas, cara. Só porque a gente pegou pesado no não vendas. A informação que eu queria. Esse número é ótimo. Eu vou começar a usar esse número. Tem um parceiro meu lá que ele vai aumentar em 30% das vendas porque ele entendeu as não vendas. Quando eu falo isso, eu falo isso tão sério, só que o pessoal não leva a sério. Não, porque... E aí quando eu vou fazendo a análise do CRM deles como um todo... porque, mas quando ela vira rotina, ela é igual escova dente. O vendedor gosta de vender. E aí quando ele não vende, ele não tá muito preocupado mais em deixa eu entender o que eu não vendi, escrever aqui, cara, ele passa pro próximo. O não vendas pra mim é mais ou menos igual o cara falar que vai dar uma voltinha e você não dá conta você não consegue contornar a situação de
de perguntar para ele qual é a objeção que fez ele dar uma voltinha e não comprar. Tá, coisas desse tipo. O não vendas, eu falei, cara, tu acorda de manhã, vem pra empresa. Lá no, eu tô pegando o meu varejo, tu fica em pé 8 horas andando pra lá, deve andar uns 10 quilômetros, eu imagino que na minha loja com 2.400 metros, pra tu não anotar o não vendas e perder a venda no outro dia, cara. Desculpa, bicho. Então, e é isso, como é que a gente faz isso? Rotina. Aí você vai lá e mostra, e o cara, sabe, assim, cara, tem acontecido cada coisa, assim, do cara deixar de vender uma bota de R$4.000, e depois a bota cair, ela construiu uma pirâmide. Eu falei, cara, eu não sabia que tava faltando esse tipo de bota, tinha tanto pedido assim. E lá, e ela ser 13% da venda no outro bimestre, porque simplesmente no não vendas. O não vendas empilhou uma demanda de um produto de ticket de 4.000 que foi responsável por 13% da venda no bimestre, porque demora a produzir. Sim. E se ia passar... Que dia que eu ia ter essa informação, cara? São 40 funcionários. O não vendas. É muito simples. Na verdade, o varejo é tudo muito simples, ele não é fácil. Ele é lógico. Mas é matemática pura. O varejo ainda é a mesma coisa, cara. É o que eu falei Eles com você. Eles inventam muito. Eu fui para NRF, maravilhoso. Maravilhoso, mas... Varejo é uma coisa que a gente conversou semana passada e eu sempre bato nessa tecla. O varejo não é produto, não é marca, o varejo é prazo. É tempo. Não adianta, é tempo. Mas é a mesma coisa. E aí, o tempo ele vai levando, ele vai melhorar o seu custo, ele vai melhorar a sua venda, mas se você não souber controlar esse tempo, porque não adianta nada você não ter o produto ou o produto demorar para chegar, porque às vezes ele prefere num concorrente comprar até mais caro. Sim. Porque ele tem o produto lá, né, cara? O que acontece hoje? Então, se você tem uma loja da Texas ali que tem muita experiência, você já está resolvendo boa parte do problema de preço. Eu nunca bati preço. Agora, se você resolve o preço do time, que para mim marketing é produto na hora certa. Exatamente. Né, cara? Produto na hora certa. Então, esse dia eu fui mudar o dress code da turma e falei, vamos botar a camisa manga longa? Você viu que eu tô até mudando meu dress code, viu? E a cara fala, não, mas aqui em Goiânia é calor. Eu falei, nós temos 16 ar-condicionados dentro dessa loja aqui, como é que nós vamos vender no frio? E se não fizer frio? Nós temos que arrumar a demanda de frio aqui dentro da loja. Ué. Então, sabe umas coisas boas? Vocês mesmo, os caras têm objeção para tudo, né? Então, no fim das contas, volto assim, é tudo o jogo do tempo, é o jogo do compras lá atrás, é o jogo do não venda. E no fim das contas, você falou isso lá, né, cara? Hoje, como é que... Rapaz, eu tenho um apartamento aqui em Goiânia. Precisei comprar um colchão. Falei, gente, eu não venho de carro aqui. Eu tenho um motorista quando eu preciso. Falei, gente, ir lá, sair de casa. Hoje o tempo. O Uber de 8 minutos você fica puto, cara. Pelo amor de Deus. Você ligava no táxi, o cara, daqui 30 minutos, acho que chega um, hein? Nossa. Aí eu vou e era normal. Falei, cara, liguei. Mercado Livre, os caras são muito bons. Vai ser difícil pegar aquele povo do Mercado Livre ali. É uma escola, né? Aí você vai naquele outro... Primeira coisa, você compra com 2 cliques, né? É rápido demais hoje. Sim. E aí, segundo, que você coloca numa faixa lá que é mais rápida ainda. Eu não sei o nome. Que esse é o mais rápido. Mano, quando eu cheguei no aeroporto... Eu cheguei junto com o entregador. Chegou eu e o colchão. Eu tava chegando, o cara parou no van e puxou aqui. Falei, gente, eu queria que entregasse de tarde. Ele chegou 8 da manhã, cara. Chegou junto comigo, que eu cheguei do aeroporto. Geralmente 8 horas eu tô dentro do apartamento de Goiânia. Chegou junto. Falei, cara... Mas é isso. E outra coisa. Prazo. Eu devo ter pago 20% a 30% mais caro. Mas fato. Chegou, nem olhei para... Não era isso o meu objetivo. Sim. Era o prazo. Que ia chegar a gente à noite. Eu tava com medo de passar vergonha. Tinha muita agenda, não tinha o tempo de comprar. E aí eu pensei, cara, qual que é o meu objetivo? Eu mando o meu motorista, que não cabe o colchão no carro dele, comprar, ele compra errado, não sobe, apita a campainha. Cara, o Mercado Livre resolveu, paguei mais caro, mas eu não tem si. Sim. Não, ainda mais que o seu produto, que é um produto marca, luxo e tudo mais, você vai querer comprar, mas assim, a pessoa que ela se dispõe a comprar, ela tá precisando, ela geralmente, é o que você falou, da emoção. Às vezes ela tá na emoção de comprar aquilo ali para chegar rápido, ela tem uma festa para ir, total. Ou ela vai viajar, enfim, ela tem algum evento, mas não vai chegar, ela vai comprar do outro, mesmo que seja mais caro. Cara, e quando você vende um negócio, vou te dar um exemplo, Dani. Aqui estão seus podcasts aqui, então vamos lá. Tu vende um chapéu. Fala, que isso, Rubens? Chapéu. Ô, Daniel, vou pegar o chapéu, tá?
O Donald Trump, quando ganhou, a eleição, ele pediu para fazer um chapéu especialmente para ele. Esse chapéu só faz 200 no ano. Eu tinha um guardado, relíquia. Eu falei, é agora. A hora que ele lançou, eu postei. Aqui na Texas também tem. 7 minutos eu vendi. Quanto você acha que custa? Um chapéu? Não sei. $6 mil. Não. $6 mil, vendi. E aí você posta e fala, ó, vendido em 7 minutos e o tanto de hater. Não, mas... Maravilhoso. Maravilha, isso aí é o... O chapéu que estava na linha mais baixa, que vendia de 30, gente, tô falando de $20 mil, vendeu todos. Que não tinha aquele, eu não quero tinha, de baixo. comprou o outro. Cara, foi a maior venda de chapéu da história. E da história naquele período. Então, assim, uma storytelling com escassez e com... Aí eu vou te pegar sobre o negócio do evento. O cara compra um produto para aquele momento porque ele quer ir numa festa no sábado. Será que o vendedor liga pro cara? Pede uma foto como é que foi a festa? Cara, o que eu faço no varejo? Minhas loucuras, né? Eu pego uma pessoa de exemplo e falo, essa pessoa vai ser... Como é que você... Uma coisa é você Deixa falar... eu pegar a história dela. Exatamente. Vendi um chapéu pra pessoa. Que ela ia na sabia festa. que ela ia no evento. No domingo... Claro, gente. Eu já tinha... Eu sou o dono da empresa. Você tem mais habilidade. Você tem mais autoridade. O cara te dá mais jogo. Domingo pedi como é que foi. Ele mandou a foto. Deixa eu ver a foto sua aí, pam. E como é que você replica Vendi isso? mais 2 chapéus na segunda-feira. Tem alguém lá na sua equipe que faz isso também? Cara, tem. É uma das maiores dificuldades. O meu sócio é um mega vendedor, mas ele tem uma dificuldade dessa gestão. Ele é muito... Aumentar o ticket não é muito... Ele é muito vendedor. Mas não é muito... Não é a praia dele reverberar toda essa sensação. O que a gente fez agora foi trazer uma equipe muito mais compacta. Eu departamentalizei a loja, na época não era, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu vi que o calçado nosso dobrou. Por quê? Porque eu fabriquei especialista para aquilo. Isso aí é maravilhoso. Aí é maravilhoso. Então agora eu estou no departamento, estou errando. Não, mas separei a isso linha no varejo premium. é muito bom. Então eu separei a linha premium da Western, porque tem um cara que vai comprar uma calça da Seven com a polo da Hugo Boss. Esse cara não vai ali comprar uma Wrangler, não é o perfil dele. Mas o cara sabe vender aquilo. Separei. E esse jogo aí de como fazer isso, cara, é o exemplo arrasta. Tem que fazer. Vou dar outros. Assim, eu como loja no momento que eu posso. Quarta-feira de cinzas. Gosto de dar uns exemplos de varejo, porque a gente está falando de venda, e vou falar, quem domina essa cadeia ainda é o Compras, tá? Repito isso aqui. Não adianta eu falar de vendas se o Compras não tiver esse chapéu lá naquele momento, nos momentos... Ou não ter o produto de frio para o frio. Então, vou falar um pouco sobre calendário depois. Então, vamos lá. Esse exemplo. Quarta-feira de cinza, cheguei, tinha um pessoal, o cara tinha comprado eu vi, o cara comprou um chapéu de R$ 1.500 pro filho. É um ticket alto, um chapéu. Sim. Tava indo embora. Cheguei, fiz rápido. Um abraço pro Vinícius aí. Ele vai ficar bravo. Foi isso que aconteceu, Vinícius. Vou dar você de exemplo. Tava ele, a esposa dele e o filho. Cliente nosso. Tava indo embora. Não, porque nós estamos quarta-feira de cinzas. Agora nós estamos indo para a roça. O feriado praticamente já acabou. O Robertinho vinha no feriado. Começa o quê? Para converter, o que você fala? Conversa. Falei, mas vocês vão para a roça todo mundo? Vamos, ainda não. Vocês estão colhendo? Porra, eu sei que está na época da colheita. É o meu nicho, cara. Não, sim. E vocês andam muito lá na cidade? Falei, a Bruna, você anda com... Ando com ele lá. Falei, você usa chapéu? Nunca usei chapéu. Fui lá, botei um chapéu. Botou. Falou, gostei. Botou no balcão. Sabe quanto custa o chapéu? 3.500. Falei, sua filha, não vai botar um chapéu não? Aí a filha dela é cantora. Outro chapéu. Ela cantou, postou porque ela é conhecida. Peguei o vídeo, repostei, marquei o chapéu, vendi mais 5 chapéus. Cara, é uma história. Final das contas. Falei, Bruna, você já foi lá em cima? Lá em cima tem um home. Você chegou e lá tinha um home ou não? Eu desenvolvi um produto lá que chama Home Texas Center, Texas Home. Não. É um produto de cama, mesa e banho pro campo. Não foi não. Porque eu vi que o cara tem condição, só que ele tem tudo. Ele ganha presente de casamento, mas pra fazenda, temático, não se acha. Aí eu criei um produto temático. Então é um negócio de qualidade, mas uns cavalos no campo, algo salvage, outro western, Havana, então aquele negócio. Eu vi que a minha vendedora não levou ela lá em cima. E isso é porque treina todo dia para dar um giro na loja. A loja é muito grande. Não, chegou lá em cima, eu não sabia vender. Mas ela comprou 6.500 lá em cima, só mandei embalar. No fim das contas, ela falou assim...
Ó, Vinícius, eu tô indo embora, eu tenho um pedreiro lá em casa e eu preciso ir pra fazenda amanhã, Rubens, mexendo com pedreiro. Eu falei, chamei o manobrista, e o manobrista, é importante ter um manobrista na loja de rua, nossa loja de rua. Eu falei, já põe as coisas da Bruna lá, que ela já leva, que eu vou bater um papo com o Vinícius. Por quê? Pra ele não tirar nada depois, na hora que ele vê o preço, ele vai querer fazer o quê? Ou negociar ou tirar. A compra deu R$16 mil. E eu conversando com ele uma vez no cartão. Ô, Vinícius, tem dinheiro, moço. Manda esse corte para ele. Mas no fim das contas, varejo é sobre isso. Esse mix de sensibilidade, conversar, engenharia. Falei, cara, talvez ele se assuste com o preço das coisas e fala, não, porque só comprou, ela pediu, botou no balcão, ela já levou, ele nem discutiu. Gostou, pode, gerou valor para ele, mas é isso. Então, cara, ele estava levando um negócio de 1.500. Foi para um ticket de 16, qual que é a capacidade potencial da tua loja? Se eu vou lá numa quarta-feira, tiro um ticket de 1.500 para 16 mil. Tá doido. Essa é a pergunta que eu me faço todo dia, se eu ficasse aqui. Se eu ficasse todo dia. Mas isso é uma métrica para quando eu gero lead, e eu gero lead, eu vejo lá, o nosso ticket tivesse potencial, cara. Qual que é o potencial? Eu te falo, a Texas ou qualquer outra loja nossa, no nosso nicho hoje, das franquias, tem potencial para triplicar. Agora, o exercício do não vendas, do compras, do tempo, da conversa, de persuadir, esse é o combo que faz ser um varejo eficiente. Mais o combo de gestão, cara. Que não adianta disso se você não tiver... Cara, eu vou te dar exemplo. Eu tenho loja minha com 10 anos que eu pago o mesmo aluguel, tem 10 anos. Eu brigo todo ano pelo aluguel. Meu dever é meu direito. Sim, claro. Meu direito de negociar. Só que as pessoas cansam. Eu discuto a cada 60 dias a minha taxa de maquininha. É meu direito. Eu sou consumidor. Sim. Eu posso negociar. Sim. E esse mix entre vender, não compras, comprar, tempo, gerir, CRM, agenda, ligar para o cara depois do evento que ele... Pô, tô indo para lá, entendeu? É que você começa a gerar um mínimo de eficiência para o varejo, porque varejo é detalhe. E agora vamos para o último detalhe tudo que você trouxe, produto. Você é uma pessoa que cria muito marca, cria muito produto. Qual que como que você controla se você está com um mix, o sortimento está muito, está pouco, está médio, tem que eliminar alguns produtos, tem que dar mais vazão para outros? Como que você faz esse controle de sortimento lá? Não faz controle, mas muita gente tem... Nosso time, eu acho que esse é um ano desafiador para nós, no sentido assim... Eu vou cortar 40% agora para essa próxima coleção, em primeira mão para você. Baseado em dados, gente? Óbvio. Tirado dados. Primeira coisa que a gente criou um negócio que chama Starter, que é praticamente o teu best-seller. E isso eu quero que ele chegue a ser 70% da minha venda. Que aí é o cara que controla o tempo e a compra. Você acaba vendo que todo mundo é básico. Então eu quero tentar reduzir para 2 coleções. Então é diminuir mix, aumentar a profundidade. Eu acho que é nada mais que isso. Você vê grandes players fazendo isso e chegou o nosso momento de fazer o mesmo. E esse controle é um controle que a gente tem que gerir sobre dados e entender também que tem suas sazonalidades. Trazendo para calendário, eu vou te dar um negócio que para você aqui. A gente que mexe com o interior, você sabe qual a maior data de mês de venda de uma loja de varejo? Não. Mas chuta. Você falou mês ali? É o calendário. Chuta qual tendência? Eu ia chutar junho. Tá, mas sabe qual é? Qual? O dia que tiver a festa da exposição. É o mês da exposição. Eu chutei junho por causa da festa junina. Mas essa é a tendência. Ela vende mais que o Natal. Então precisa entender um calendário. O nosso é um calendário diferente. Vou te dar outro calendário. Vou trazer para dentro. Não tem a ver com mix ainda, porque aí eu preciso criar um mix, uma cápsula, uma escassez para qual mês. Festa junina é um calendário para mim. É um calendário forte para mim. Não é um calendário para uma roupa dessa marca que você deve estar usando. Não é forte para ele. Para mim é entender e criar o próprio calendário. Eu criei um calendário ali que o safra... Já ouviu falar sobre safra e safrinha? Sim. Cara, ali no interior é a hora que é o 30/3 e o 30/9, se eu não me engano, que é onde o dinheiro cai na conta daquela cidade, das pequenas e médias empresas.
aquilo ali é um potencial, tem que gerar. Nossa entrada de coleção passa a ser na safra e na safrinha. E ali eu gero um movimento, o cara tá com dinheiro, pode olhar com as nossas... Cara, então a venda é sobre percepção. E eu tenho que ter produto para aquele determinado lugar. Então vou voltar. Como que eu faço? Cara, não é como, eu tô tentando. Mas a nossa virada de chave para esses próximos 5 anos de franqueados que a gente encerrou e a próxima década é 2 coleções, mais escassez e mais foco para produto dentro do calendário. Legal. Então, assim, olha só. Então você tem ali features ou características de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Ano Novo, mais festa branco. junina, à disposição da cidade, a safra e a safrinha. É isso aí, mais ou menos um calendário um pouco disperso, mas é a pura verdade. Pura verdade. Que a gente, assim, cara, eu não posso. O varejo criou vários calendários. Black Friday, agora inseriu o Dia das Mães. O dia da mulher virou um calendário de compra, né, cara? Eles forçaram tanto que hoje a gente está presenteando a mulher no Dia da Mulher. Era flor, era bombom, hoje virou presente. E a gente tem que construir o nosso próprio calendário. Inclusive, o meu desafio para esse ano, eu vou tentar, né? Não vou falar que eu vou fazer esse ano, mas pro próximo ano, criar a estação. Eu vou criar o nome da minha estação. Por que não? O Brasil não é primavera, verão, outono e inverno, cara. Quem criou isso foi quem? Foi os grupos de moda, mas nós não segue essa tendência. No fim das contas, ninguém compra, quase ninguém compra as 4 coleções. Cara, a melhor coisa do mundo era todo mundo comprar as 4 coleções, mas a nossa volatilidade Você de falou dinheiro, o número ali, 2,7. Cara, né? na média 2,7 aí, é muito simples. Se eu vender 3 coleções, eu crio os 40%. Mas aí eu criei um Clube X, que é um clube de benefícios pro cara. Isso ajudou bastante, é outra estratégia nossa. Criamos um clube de benefícios. Pro cara se manter comprando todas as coleções, fazendo um OTB de qualidade, comprando menos e com mais regular, ele me ajuda na cadeia, né? Boa. Você falou um negócio legal aí. Você falou algo bem legal aí. OTB de qualidade. O que é criar um OTB de qualidade? Isso aí tô te perguntando isso porque eu sei que ninguém faz. Cara, no fim das contas, eu tô tentando, vou dar em primeira mão, tô desenvolvendo. A gente já tá fazendo. Tá uma ferramenta que pluga e faz o OTB. Raramente alguém faz orçamento. Cara, tem que fazer orçamento. Como é que você faz o OTB? Hoje a gente faz o orçamento baseado no nosso histórico, né? E baseado no que a gente vai ter pela frente aí. Então é ele que vai. Um OTB de qualidade para a loja é que vai otimizar essa pergunta que você me trouxe lá atrás. Por que eu tô. Qual que é a minha premissa? Reduzir mix. É olhando os OTB, o que aconteceu com a volumetria e o comportamento de venda dos nossos negócios. Foi ali que eu lancei o Starter, foi ali que a gente... Cara, é baseado nisso que a gente criou nossas estratégias, que são básicas. Não adianta eu fornecer algo pro cara, entupir ele. Esse varejo aí acabou, entupir o cara de roupa. Acabou, você tá pegando o dinheiro do cara e jogando ele debaixo do colchão. Ele não vai sair dali, ele precisa girar. Não, você acabou de dar uma aula de SNOP aqui com o Rubens. Vendas então, e... assim, vai. Cara, então o OTB, assim, eu trouxe um cara muito experiente de grupos de moda que CIA, que trabalhou muito tempo lá, que, um grupo super renomado, que domina essas cadeias, são esses grupos, né, cara? Volumetria muito alta, sabem fazer venda assistida. Sim. Venda assistida, para quem não sabe, é a venda que não tem vendedor, o cara meio que compra, sabe, a camisa branca PMG tá ali, ele pega, eles são muito bons disso, e tem a venda e a venda atendida, então eles fazem muito bem, a Zara faz muito bem, eu posso te ajudar. Nas nossas lojas tem um atendimento, então a gente dinamizou. Cara, eu tô dando vários insights, e agora eu vou criar o top 10. O que é o top 10? Eu vou dar outro insight aí, cara. O cara tem que chegar na tua loja para saber. Não é que ele vai comprar a TXC, ele vai comprar aquela peça da TXC, e você instiga ele. O Netflix fez isso, cara. Você hoje faz o quê? Você entra no top 10 e quase que você escolhe estar ali. Então, assim, é intuitivo. Você cria a tua demanda. Sim. Eu vou falar eu vou ter meus 5 melhores best-sellers e o que eu quero introduzir de novidade passa a ser um top 10, por que não? Por que eu não falo que ele é top 10? É a narrativa. Sim. E você começa com essas narrativas a otimizar o teu estoque lá atrás do compras, porque você criou. Foi cara, isso aqui está vendendo demais. Às vezes não está, você está criando. E ele começa a ser um produto narrado e começa a vender demais. E depois também você começa a eliminar ou com certeza. Fazer mais de determinado produto. Mas né? Falar é fácil aqui, né, Daniel? Não, sim, claro. Poxa, falar é fácil. Mas esse é o que a gente quer criar para os próximos anos. Você viu o que eu te falei aqui nos bastidores? Vou fazer algo que talvez seja arriscado, mas não tenho medo nenhum de fazer. Eu não vou seguir a manada. Não tem como eu seguir. Eu estou nos pequenos centros. Eu tenho que gerar pertencimento. Eu tenho que saber quem é meu ICP de franqueado. Meu ICP do B2C. Eu tenho que ter uma loja que tenha profundidade, menos mix, que o cara entra para comprar aquele produto e não
ele ficar embebedado de um monte de opções, que aí isso facilita o compras, o ATB do cara. Então, essa é a logística que a gente vai ter que fazer. E fora isso, esse treinamento que eu acho assim, que fica o insight principal. Treina o teu cliente por não vendas, cara. O que ele... meu ticket médio é o melhor, meu PA é o melhor, mas o cara não faz uma anotação do que ele deixou de vender. Você imagina a eficiência que ele pode gerar para o próximo mês? Acho que esse mix aí é o que faz a gente criar iniciativas como essa imersão do varejo raiz, cara. O que eu falei aqui que é inovação? E tem uma outra coisa também que é legal do não vendas, que é o que você não tem que você poderia ter, né? Às vezes a pessoa entra procurando um produto que você não tem, e não é nem que está em ruptura, você não tem esse produto. Vou te dar um exemplo. Bota bico fino, cara. Eu quase não tinha lá na loja. Voltei com tudo. Era um puta pedido. Tinha demanda. Tô falando pra bota, tá? Bota bico fino. Falei, tinha... Por que você não tem? Porque você acha. Você simplesmente acha. O seu compras nunca teve, não tem dados. Você vai escutando, não vendas. Então, assim, o cliente e o vendedor... Se o cliente é a ponta da estratégia, quem tem que traduzir a estratégia é o vendedor, poxa. Sim. Porque é ele que ganha o dinheiro ali, né? Senão a empresa passa a ser só uma empresa que ele aluga para ganhar dinheiro no final de mês. Pô, como é que ele pode ajudar a ter eficiência? Então, a ponta da estratégia está no cliente, mas o repasse dessa informação é do vendedor. Então, o vendedor novo, moderno, é o cara que sabe fazer pequenas anotações diárias. Você não precisa estar com um big... um mando de planilha, cara, repassa a sua informação para alguém de mercado ou do setor todo dia, seu dever está cumprido. Acabei, deixei de vender isso, coloquei numa lousa. Botei no caderno, destaquei a folha e entreguei para o compras. Cara, vai ter um processo. Alguém preenche o CRM para você, eu não sei. Mas aí a gente cria processo demais e os caras começam a botar defeito no processo, né? Você viu que só de botar um manga comprida arrumei um problema? Não, porque a Goiânia é quente. Mas isso é um problema nenhum, porque lá em casa não é votação, é do jeito que a gente quer. O acionista, a gente enxerga o cliente. Fala, cara, você está numa loja de luxo e você nem percebe. Nós temos ticket de loja de luxo. Só que o cara está lá dentro, é um cara simples, mas o ticket é de loja de luxo. E muitas vezes você passar esse sentimento para o cara é uma percepção que tem que quebrar muita objeção. E você falou que agora você vai tomar uma iniciativa arriscada hoje. Eu acho um pouco arriscada. Assim. Qual que é o maior desafio hoje da TXC? Gestão de estoque e entrega. Para mim, a maior. E quando eu falo gestão de estoque, está na cadeia produtiva, porque a gente não produz nada, a gente só industrializa. Eu sou o final, eu só dou acabamento. Então, eu sempre acho que o maior desafio nosso é entender. Eu acho que isso é um desafio de todos, tá? Talvez alguém. Mas é para quem quer crescer. O produto de roupa ainda é manufaturado, cara. Acabei de ir na China, vou agora em outubro de novo. Pode inventar a máquina que for. Vai passar na mão de quantas pessoas um produto desse aí, Daniel? Então, assim, quando eu vi que a gente produziu 2 milhões de peças ano passado, vendeu, né? Nem produziu, eu não sei quanto produziu. Vendeu, eu fiquei pensando, cara, quanto disso aí eu quero chegar para vender. Eu falei, cara, mas eu tenho que aumentar mais meu ticket, aumentar meu branding. Como é que você mede seu branding? Quando você aumenta o ticket, continua vendendo. Mas para mim é o maior branding que tem. Você aumentou o ticket, o seu PA continua subindo. Então, gente, quer medir teu branding? Eu vou dar essa dica para vocês aqui. É uma dica boba. Assim, tem várias formas de medir, mas para mim, se tu aumentou teu ticket e o seu peça para atendimento continuou subindo, sinal que eles não sentiram o aumento. Tá aí teu branding, meu irmão. Tá aí teu branding, tá medido. Tá medido. Então, esse é um tato. E aí eu passo, cara, eu quero vender menos peça. Eu vou ter mais eficiência, vou ter mais efetividade e vou depender menos da mão de obra, porque uma coisa é fato. Onde que eu acho que a gente, como uma escala, tem que fazer? Cara, talvez uma escola de empreendedora melhor para favorecer as costureiras? Uma escola. Por quê? Porque a filha da costureira não quer ser costureira, que é um puta de uma relação. Aí eu vou te fazer uma provocação que eu fiz lá para o meu time, né? A gente está ali em CEO, hoje eu tô diretor de franquia, eu te falei, estou diretor de marketing, porque esses 10 anos eu quero mexer em tudo. Então eu ali eu vou sofrer muito, mas eu mexo muito rápido. Sim. Eu faço o que eu quero, né? Porque eu não preciso... Por mais que você tenha alguém, você respeita a hierarquia. Eu não vou passar por cima. Na cadeira que eu estou, eu vou lá e tomo uma decisão e faço. Lógico, com a ponta da estratégia, meus supervisores, meus franqueados. Mas no fim das contas, o desafio para mim é não depender tanto dessa mão de obra ou favorecer essa mão de obra de alguma coisa. Então, eu provoquei meu time. Falei, vocês fizeram quantas convenções de franquia ano passado? 2. E com os representantes? 2. Falei, qual a convenção que vocês fizeram com os fornecedores? Nenhuma.
Então, você está falando de compra aqui, não está falando com fornecedor. Seus stakeholders, você está favorecendo quem? Teu primeiro cliente é a costureira que acorda, entendeu? Então, cara, é um desafio muito grande para o futuro. A gente está falando só da ponta e lá. Se não tiver alguém num feriado ou numa coisa, dependendo de sazonalidade, um monte de coisa. Então, acho que o maior desafio que a gente tem hoje é aumentar o ticket, vender menos peça e entender quem é o nosso cliente ideal e para manter dentro de uma curva que é... Nós estamos ali no meio, cara. No meio é um oceano azul, mas eu acho que hoje esse oceano ficou perigoso. A gente não tem um concorrente para frente e o cara acaba achando que a gente é concorrente de um player que está aqui atrás, que ele está longe do meu faturamento, mas hoje eu fiz uma pergunta para um cara, ele tem a percepção, ele não vive aquilo, mas a primeira percepção que ele acha é que aquele cara é meu concorrente. O cara vende a roupa pela metade do meu preço. E na cabeça dele eu sou concorrente dele. Ó. E como é que você descobriu isso? Perguntando. Porra. Telefone agorinha. É um influenciador. Migão meu. Falei, cara, quem que você acha que é meu concorrente? Ele usa de São Paulo, usa roupa de... Hoje é a nossa roupa, hoje é luxo, velho shopping. Falei, Rubens, eu enxergo assim. Aí depois que ele falou, eu falei, não, peraí, deixa eu pensar. Falei, não, eu quero só essa... Aí o que eu quero? Ele queria consertar... É uma percepção de valor. A percepção de valor. Eu falei, opa, eu quero essa resposta. Era essa aí. Essa é a resposta. Estou errado. Como é que eu vou fazer? Vou lá no marketing, vou mudar, vou entender. Então, assim, vou dar em primeira mão. A gente vai lançar agora, eu não sei que dia que sai a edição aqui, a gente lança agora uma das primeiras collabs do ano nossa é com a RAM, mas é a RAM do mundial. Então, assim, é a picape de luxo do mercado, sim, que está dentro da cultura agro, que vai estar junto com a TXC para esse próximo ano aí. Mas, assim, é uma baita collab, Daniel, mas se não souber distribuir material, cara, fica ali mesmo. Perde, né? Perde. Eu vou te falar que é o nosso assunto de varejo, não tem a ver com vendas, que bate no marketing. E aí vem para a construção de marca. E eu não vou ficar fazendo folclore, não. Quando eu venho fazer benchmark, eu te conheci num reduto de um monte de empresário, vira piada. Mas, na verdade, nós, né? E eu me considero até... Venda é treino, e eu acho que eu fiquei muito longe da venda. Acho que eu estou voltando para a venda. O marketing prefere aprovação do que resultado, cara. Então ele adora sair, botar lá, achar que a rede social, postou na rede social, acabou, tá resolvido o problema. Vai resolver. Não é nada, aquilo ali é 1%. Caiu um monte de gente lá um monte de lead lá. Caiu. Exatamente, tá pronto, eu fiz minha parte. Então, assim, eficiência e resultado é bem diferente disso. Então, existe uma coisa entre eu fui atrás, eu criei, ajudei a criar, eu ajudei a produzir o material, porque eu conheço o meu mercado, eu sou minha persona. Agora, dali para frente, é como reproduzir, engajar e distribuir esse material. Porque, no fim das contas, o posicionamento que a gente quer atingir, precisa alguém estar falando disso. É o Daniel falar, cara, tô nesse podcast aqui, inclusive eu vi uma collab da RAM. Cara, é alguém falando de você. Porque se for você falando para você somente, não vai dar em nada. Sim. Então, para mim, a parte final é quando tem gente falando de você organicamente. Eu sempre falo, se não tiver alguém falando de nós organicamente, para mim é uma das maiores métricas que eu tenho. Esse, para mim, é o maior jogo de PR. Para mim, é quando alguém você precisa de um PR. A gente está 1 ano com PR, com a parte de relações públicas aí. Muita coisa aconteceu. Mas, para mim, ainda tem eu ainda acho que a maior métrica para mim é quando você é procurado organicamente para o cara falar, posso fazer uma matéria? Ou então você vê um cara, uma rede pública perguntar se pode repostar um negócio que achou demais e esse cara tem autoridade. Eu falei, não, aí o caminho é esse. E aí o que a gente faz? Pega uma matéria daquela que o cara vamos lá. Eu faço a collab com a RAM e vejo uma matéria do 4 Rodas falando da TXC e da RAM. Estou sonhando aqui. Cara, eu tenho que agora fazer esse momento 4 Rodas, reengajar. O que o pessoal de marketing faz? Cara, eu tô falando no geral, tá? Porque repete, viraliza, mantém. Vou voltar lá no chapéu, cara. Quando eu fiz o post, deu mais compartilhamento compartilhamento do que 1.300 compartilhamento contra 200 e 300 comentários. Eu falei, absurdo quem compra um negócio desse, que é o cara também vai falar que a caminhonete não tá no padrão da roupa, a roupa não tá no padrão da caminhonete. Alguém vai desenhar. Cara, isso é maravilhoso. E onde eu peguei e falei, repete. A discussão é um negócio maravilhoso. Eu vi 2 coisas que aconteceu. Eu vi um cara que, quando eu montei a imersão, o cara pegou um podcast meu que eu falei que uma vez, na pós-pandemia, eu precisei de caixa, que eu quase quebrei no caixa.
Tem uma coisa mais óbvia que isso? Não, o cara tá em todos os meus comentários falando, um cara que quebra. Eu não falei que eu quebrei. Eu não falei que eu fali. Eu falei que eu precisei de caixa. Eu não estava com fluxo. Eu cresci mais do que o meu fluxo aguentava. Precisei alavancar. E o cara insiste nisso, cara. Aí vem a galera... E vai falar, aí começa. Aí começa, quem é você, filho? Você nem Instagram você tem 10 seguidores. Aquele rei... Cara, aí começa o negócio a ser bom. Aí o cara começa a te vender. Então tem que ter o cara para falar de um negócio. Acho que venda sem tiver um cara para uma rede de apoio para o cara desdenhar. O homem é assim, né, Daniel? O homem fala, ei, cabelo desgramado, chega lá, a primeira coisa, a sua barba, chega lá, o cara quer ter barba, o cara quer ter, entendeu? O cara quer ter sua altura. A rede é assim, é política, no fim das contas ainda é a política do negócio, né? Então a venda, para mim, no fim das contas, sobre marketing e venda, o maior desafio desse ano é tentar fazer, subir o ticket e otimizar estoque. Eu acho que é isso, porque eu não vejo nós com a eficiência de gestão eu não consigo ver hoje onde eu preciso ser muito bom de venda, o nosso sociedade é muito focado em venda, a gente ter uma capacidade de gestão de falar, cara, será que daqui... Eu quero dobrar a empresa, eu acho que é bom esse dado, em 3 anos, mas eu não quero dobrar a quantidade de peças em 3 anos. Do jeito que tá, não. Não é um número que eu quero. Não, porque aí... E eu não tenho esse número, tá? Mas porque eu estou fazendo ele. Porque provavelmente a sua margem vai ser menor. Exato. E aí você vai entrar então na guerra aí dos grandes varejistas, as grandes marcas, e aí... Então eu quero dobrar a empresa em 3 anos, que é 30%, 33%, é o que a gente vem fazendo, porque veio pandemia 56%, nivelou todo mundo assim. E agora começamos a virar Brasil, né, cara? Que a pessoa conseguisse manter 50% ao ano. A gente fez números muito bons para os primeiros 10 anos. Então, para nós é dobrar em 3 anos, mas eu não quero dobrar a quantidade de peça. Talvez seja esse o meu ponto que eu vou... onde está meu desafio? Como você vai fazer isso? Dobrar com o estoque bem otimizado, bem gerido. Exatamente. Esse é o maior desafio que eu vou ter lá. Esse é o maior desafio. E de onde que nasceu a imersão Varejo Raiz? Por que você criou? Cara, porque você me mandou uma mensagem ontem, né? E a gente tá passando uma dificuldade aí na familiar aí, que tá com um problema de saúde, e é isso mesmo, é ciclo, né? E todo mundo vai passar, a gente acha que não vai chegar e bate na porta, né? Então eu falei, cara, falou, que papo que você me mandou uma mensagem perguntando assim, mas perguntando como é que eu tava e o papo de hoje. E aí perguntou assim, você meio que perguntou o que você ia perguntar aqui. Cara, a gente não tem, eu vivo muito varejo, então tudo que eu falei para vocês aqui, eu não tenho nenhuma pergunta, eu não tenho nenhuma resposta, um framework, um playbook. Não tem uma receita de bolo, não existe Daniel, isso. É apanhando mesmo, então muitas vezes vai lá o hater, eu falo, cara, eu vou falar as cagadas que eu fiz várias, faço até hoje. Eu acho que essa é a maior sacada que eu acho que eu vou mostrar lá pros caras. Cara, não faça isso se você estiver nessa posição. Porque tem 2 jeitos de aprender, cara. Ambiente, a gente se conheceu no ambiente e foi atalho. É um puta de um atalho. Não existe atalho. Existe atalho. Um ambiente favorável com pessoas que têm trocas reais e falar, cara, não vai por aqui. Cara, esse aqui não deu certo lá. E o outro ambiente cara, o meu deu merda. Quer fazer? Eu não iria por aqui. Então é sobre o ambiente e mostrar as merdas. Porque só constrói quem perde, cara. Só constrói quem perde. Isso é igual relacionamento, cara. Sim. Como é que você aprende um relacionamento? Eu vou falar uma palavra que eu falo lá na imersão, tá? O maior coach que tem, o maior professor que tem é ele. Depois que você toma nele, você aprende. Isso aí é varejo raiz, a galera ri, mas ele para pra pensar. O meu chefe mentira ou não? Falava isso, de quem que tá na reta. Se não tiver, ninguém vai assumir. Então imagina, eu falo o nome mesmo, tá? Não vou falar o pi aqui não, mas eu falo, cara, depois que você toma, você não aprende? Alguém já tomou e aprende. Então, assim, e qual é o problema disso? Quando você vai tomar 2 vezes, 3, então muitas vezes eu estou ali para otimizar. E no fim das contas, qual é o seu ICP ali? Cara, eu não tenho, assim, cara, eu estou fazendo a primeira, eu tive muito, eu te chamei, né? E por quê? Porque eu quero gente que debate um negócio simples, cara. Nós não falamos nada de inglês aqui, nenhuma sigla. E a gente fica refém de falar, porque estamos nesse mundo, né, Daniel? Porque a gente sabe, né? Eu fui numa imersão agora de um cara maravilhoso. Não vou dar o nome dele aqui, não, mas é um cara muito bom. E ele estava falando muita coisa de abreviação em inglês, está tudo bem. Por mais que ele traduzisse lá, sim, você tem que criar outra sigla. Tem que criar outra sigla. Então, para mim, não é...
Eu sempre acaba falo que que fica ó, no automático. às CRM vezes, né? para mim, por exemplo, é agenda, é estoque de cliente com o estoque que você tem. Isso aqui é o casamento. Então, assim, você tem que meio que escrever Tem que ser didático. didático. Então, vou tentar ser um pouco mais didático, porque hoje a internet, né, é bacana, mas dependendo assim, então eu vou trazer para um nível, e o nível é de pessoas maravilhosas que empreendem no Brasil, país de micro. Mas eu vou te dar o maior fundamento que eu acho que foi o varejo raiz. Primeiro, a minha vivência, o pouco que eu tenho, mas é muito pela minha idade. As pessoas que quando eu postei, falou, cara, quero ir lá contigo. Vou de graça e vou pagar minha passagem. Então, assim, lembra da reputação? Sim. Vou lá para falar com o povo. Então, assim, essa identidade. Falei, cara, vou montar esse negócio. Então, para te falar a verdade, esse varejo raiz, a primeira intenção dele é filantrópica. Ele pode virar um negócio do Rubens, mas agora ele ainda é filantrópica, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu vou lá. Porque os dados não mentem, Daniel. Eu posso estar enganado aqui, porque dados não, mas os dados últimos que eu tenho é que 80% das empresas não chega a 10 anos no Brasil de varejo. Cara, eu tenho 2 empresas que fez 10 anos. Eu acho que eu sou um vencedor. E eu errei pra caralho. Sim. Pra caralho. Podia ter. Quando eu olho pra trás e falo, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, hein, seria melhor? Eu não tinha nem montado a empresa, filho. Tão difícil que é. Essa é a realidade. Eu não tinha nem montado com essa cabeça que eu tenho hoje. Não tinha nem montado. Tinha um negócio mais que eu acho que é mais fácil, mas eu já tô nela. Já me apaixonei. Eu gosto disso aqui. Foi por isso que eu vou viver. E segundo que a gente tem que diminuir. O brasileiro, tem um dado que o brasileiro é o maior empreendedor per capita do mundo. Você já viu esse dado? Não. Porém, é o pior em gestão. Então é fazer o brasileiro ser mais gestor do que empreendedor, Sim, cara. Sim. Então acho que o varejo raiz é para isso. É tão ruim que é E como é que faz para ir pro varejo raiz? Cara, tem um link na minha bio. É só acessar lá. Você está convidado para levar também quem você quiser de verdade, que você vive. E vamos fazer assim, cara. É aulão mesmo. E conta comigo. É fazer a galera sentar. Você vai pegar uma pessoa do lado da outra. A primeira coisa que a pessoa tem é vergonha de falar sim. o que ela... Porque você fez de bobagem, né? Exatamente. Aí o cara fala, você entendeu? Ela fala, entendi. Mas ela não entendeu. Então eu falei, cara, vamos aproximar a raiz mesmo. Vou te ensinar. É assim, ó. É aqui. Não, você entendeu? Eu falei, não, vem cá, querida. Vou te ensinar. Não temas. Não tenha medo. Um filho teu não foge à luta. É isso, cara. É o que tem na Bíblia, é o que tem no nosso brasileiro. Não foge à luta. Mas às vezes ele tem receio, vergonha de falar. Então vamos levar. Falei, cara, você sabe o que... eu bati todas as metas, mas você sabe o seu ponto de equilíbrio? 90% responde que não, cara. 90%. Eu falo que eu tenho franqueado. Não sabe. Cara, não sabe. Coisas tão básicas. E lógico, eu vou levar muita gente lá. Então já está confirmado aí umas 5 pessoas aí que vão falar de... Cara, vou pegar um cara aqui um cara que vai estar comigo lá, vou falar de vários aqui. A Márcia da Festcova, 300 franquias. Sim. Porra, uma pessoa que mexe com pessoas maravilhosa. E ela de Goiás também. O Tom Teles, que é um cara raizão aí que mexe com loja online, como o cara quer começar numa lojinha online, o cara domina aí muita coisa sobre marketplace, Mercado Livre. Cara lá do interior, hoje conseguiu bem sucedido. Thiago Varejo ali de BH, não sei se você conheceu, o cara que maravilhoso, só raiz mesmo. Outro cara, o Thiago Downsley, chegou a conhecer? Sei, cara, Soma, né? Pelo amor de Deus. Então, que um cara daquele, um cara igual o Thiago, offline total, né, Daniel? Sim, um cara desse construiu pra caralho. Falou, quando ele viu, ele me mandou mensagem, cara. Falou, quero falar, é raizão mesmo? Falei, o cara tá com saudade, cara. O cara tá com saudade de ser raiz, de fazer o cara ir pra agenda. Falei, não, filho, começa aqui na agenda. Que a primeira coisa que já apareceu pra mim, e não é o momento agora, gente querendo estar lá, e meus amigos... para estar patrocinando, para vender uma ferramenta. Falei, cara, não é para isso agora. Pode ser que eu mude o meu modo de operar a medição raiz. Mas agora eu tenho que ensinar o cara que o cara sabe mexer na agenda. Tu entrega para o cara um bot, ele não sabe, tá muito longe. Deixa eu testar o raiz e ver que nível que está o pessoal que vai. Então, calma, pessoal, nós vamos falar lá do básico mesmo, tá? É dar risada quando eu falar de falar um negócio de CRM e o cara falar, metade vai levantar a mão, eu vou perguntar, mas o que é CRM? O cara não saber responder. Eu quero envolvimento das pessoas, falar, cara, vou te dar um exemplo. Aí eu chamo ele, Dani, o que você acha que é? Me dá um exemplo. Cara, essa troca simples não é para não ter ninguém lá engessado, não, cara. Sabe aquele negócio gostoso? Eu falei, não, me senti em casa. Aí você vai falar um monte de coisa lá, o cara fala, sabe o que é isso? Eu vou traduzir para vocês, mas vamos... Aí eu tenho eu estou treinando alguns codinomes. Então, assim, cara, eu vou traduzir isso para um nome mais simples, para o cara treinar na língua. Imagina o cara lá no interior ter que falar de open to buy, cara. Você tá louco? Não dá.
Não dá para falar não dá para falar. Então, traduzir para um lado bem simples e tentar explorar dessas pessoas, elas perguntarem. Porque o ser humano, no treinamento de varejo, entendeu, ela não entendeu, né, Daniel? Não entendeu. Você deu aula, cara, tu sabe. Não entendeu. Não entendeu. Fala, não entendeu. Então, a gente, às vezes, vai fazer um conteúdo muito básico, mas muito inovador. Vamos falar sobre liderança e pessoas também. Acho que é um desafio nosso, né? Porque é um desafio constante. É melhor entender, antes de entender do teu produto, é entender de gente. Um negócio louco, você viu tanta coisa que nós falou aqui está relacionada a pessoas, né? Nada que nós olhou sobre o compras e o venda se não tiver o ser humano ali. Lógico que vai vir inteligência artificial, que vai ser uma arma. Eu que não sou tecnológico, cara, eu tô bobo com isso aqui. Não, mas isso aí é muita coisa para discutir de inteligência artificial. Mas no fim das contas uma ferramenta que tem que ser bem feita dentro da empresa. Exatamente. Porque eu acredito, eu falo isso bastante. Eu acredito que quem trabalha full-time home office, quem não vai no escritório, fica só em casa, traz uma tela do computador, essa pessoa vai ser, nos próximos 5 anos, substituída por uma inteligência artificial. Isso é básico. Concordo. Mas em contrapartida, aquela pessoa que ela é mais humana, o fato de ser humano vai ser um diferencial. Porque o superpoder dela é unir isso, né? Vai ser o diferencial. Então você vai num restaurante daqui a uns anos que vai ser aquele restaurante que é um robô te servindo e aquele que é uma pessoa. O que for robô vai ser um preço. O que for uma pessoa, um garçom, vai ser muito mais caro. Boa. Então, por quê? Muito boa essa percepção. Essa pessoa ela vai ser também mais bem valorizada no mercado, porque não vai ser mais uma coisa, poxa, é um ser humano que está me servindo aqui, não é mais um robô. Então, quanto que esse cara vai cobrar caro para esse garçom? Boa. Então, eu também tenho essa Porque visão. aquele que o ser humano paga pelo que é fácil, Exatamente. mais fácil que o ser humano. Ele tem uma capacidade de interpretação muito melhor. Agora ainda é uma novidade. É verdade. Mas daqui a pouco todo mundo vai ter. E quem não tiver o ser humano mesmo ali, uma equipe bem treinada, que sabe atender bem, que sabe fazer aquele dia a dia ali no trabalho rolar legal, essa pessoa vai ter ela vai ser um diferencial. É muito importante. Eu falo alguma coisa. Se eu fosse me dar uma nota de 0 a 10 em tecnologia, Daniel, eu acho que eu sou 4. Você acredita? Eu tenho um computador que eu abro uma vez ao dia. Só que o meu time de tech fala um negócio... É bom escutar, né? Escutar falou, Rubens, você é o cara que mais desenvolve tecnologia aqui dentro. Por quê? Porque eu tô lá fora. Você tem isso aqui? Esse dado aqui, o cara... Por quê? Porque a planilha aceita tudo, né, cara? Sim. E a percepção lá de fora para alimentar isso. Então, assim, é sobre isso. É sobre um negócio bobo daquele ali, do cara, da gente fazer. Então, eu tô fomentando essa otimização de plugar uma ferramenta bem simples que é para gerir a compra do cara, sabe? Para o cara comprar otimizado. São coisas simples que já tem no mercado, mas não conseguiram. Assim, cara, cuida da tua rede, depois tu amplia isso para um varejo raiz. Talvez são coisas que a gente vai tentar fazer no futuro. Mas no fim das contas tem a ver com tecnologia. Mas a tecnologia passa de uma premissa que você precisa entender lá a ponta. O cara que não entende a ponta, cara, esse vai ser substituído mesmo. Vai. A relação interpessoal nunca vai acabar. Nunca. O cara que tiver essa gestão de tecnologia e pessoas, ele tá muito... É ele que constrói Brasil, cara. É ele que constrói Brasil. Esse cara vai construir Brasil. O resto aí... Agora, a parte de tecnologia... Eu tenho assustado. Eu, como tecnologia, eu já passei por tanta coisa aí nesses bastidores, né? Metaverso, e vem de cá, e fala coisa, vai... Cara, agora a inteligência artificial é uma coisa... Eu nunca convivi com nenhum. Agora eu tô convivendo com a inteligência artificial, assim. Eu já tenho isso, contato. Metaverso, tinha os NFT, tinha um monte de coisa pra caramba, aí, né? então, Aí esse veio pra ficar, né, cara? Eu gasto... Eu fico meia hora por dia de inteligência artificial brincando com ela, me adaptando e fazendo coisas assim, coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer. Mas hoje ainda tá muito no início. Daqui a pouco vai ficar aí. Muito. Pra mim, então, nem se fala. Cara, meu negócio ainda é o raiz mesmo. É lá na ponta entender o que o cara quer, qual a necessidade, o que ele imagina que seria melhor e mais fácil. Tem que ser fácil. No fim das contas, visitar uma loja, eu acho que algumas coisas assim, o digital é tendência, é essência. Mas, pra mim, o físico vai mandar muito tempo. Senão não tinha shopping, cara. Não, isso aí pra mim esquece, também é fato. Tá muito claro. Todo mundo Lembro que casa, quando a gente tava na pandemia, daqui, falavam que ia Você acabar. quer ir ali embaixo ali ou você quer pedir uma marmita aqui pra nós dois? Cara, posso até pedir, mas não vai chegar um momento que a gente quer ver. Eles né? falaram muito que o novo normal, né? Na época da pandemia, que vai acabar o shopping, que vai acabar as lojas físicas, lindas, que todo mundo é e-commerce, não sei o quê. É muito pelo contrário. Todo mundo agora quer sair de casa. Saber juntar isso é o diferencial. Então, pra mim, cara, o jogo é de interpretar isso muito bem e saber juntar os dois aí é o que você vai fazer a diferença. Acho que é isso que a gente vive. Eu fico vendo a concorrência quando um cara do multimarca tá brigando ali com um franqueado e o franqueado é que vem discutir com a gente. Aí eu
falei, cara, vocês estão discutindo preço? Não, é lógico que a gente olha zoneamento, mas às vezes eu vejo franqueado numa zona a 100 km, o cara compra aqui e compra aqui. E aí um tá tomando, muitas vezes o cara fala, mas tá tomando meu cliente. Eu falei, gente, aquela aula do cliente no centro é exatamente isso. Enquanto ele estiver comprando TXC, meu irmão, esse é o jogo. Quem entregar a melhor experiência vai manter o cara mais fiel. Briguem. Sim. Que seja o melhor, se inovem, porque é isso mesmo. Sabe? Acho que a discussão cliente no centro é exatamente isso. Então, o jogo de manter o cara dentro do teu ecossistema é o maior desafio que eu acho que eu tenho no varejo em si, sem falar de estoque, tá? Porque eu vou te dar um exemplo da Texas. Vou voltar. Eu gosto de pegar a Texas porque é uma loja que é de nível nacional. Tem 50 mil cadastros, e aí agora já vai as duas coisas aqui para o varejo raiz aqui. Primeira coisa, tu está montando a tua empresa, cuida do teu cadastro de produto, que lá atrás, há 10 anos atrás, lembra quando eu abri a Texas, que bati recorde de venda? Não tinha cadastro de nada. Tinha mal feito. Então já comecei a cagar ali, aí começa a crescer. Eu prefiro não ter do que ter mal exato, feito. você não começa a arrumar o teu cadastro. E o teu cadastro de cliente? Perdi metade do meu cadastro no decorrer dos 10 anos. Nossa, ali com 5 anos, o crescimento... Se você for parar pra pensar o dinheiro que você perdeu nessa brincadeira então, gente, aí... Esse é varejo raiz, cara. O cara tá começando, ele tá tão doido pra fazer caixa... E ele nem acha sabe que... Ele fala assim, não, eu não tô no momento ainda de fazer Exato. isso, não. Peraí, agora que você tá no momento de fazer isso. Eu me fudi muito na engenharia do cadastro de produto e cadastro de cliente. Então, olha que coisa básica. Eu tomei fumo, olha o quanto eu deixei dinheiro na mesa lá atrás. Sim. Negócio tão básico, né, cara? E não tem volta. Não tem volta. Você não conserta. Você não recupera esse dado errado. Não, eu tentei me esforçar para isso. É chato, é incisivo, perder, é consertar para frente. Então são coisas que tá lá no vale. O cara tá começando um negócio, Dani, não olha para isso. Não olha. Show. Boa. Que isso, que conversa é essa? Muito aqui, bom, né, cara? Basicão. Passa seu Instagram, o pessoal te acompanhar, que você manda muita dica lá. Pô, pessoal, tô numa fase até ruim de dica esses dias que a gente toma uns baques na vida, mas hoje a gente tá melhor. Mas de fato é para a gente compartilhar um pouco sobre vivência de varejo, liderança, espiritualidade, família, é o que a gente é sobre o que a gente acorda para fazer, né? Por que eu vivo, por que eu acordo, por que eu faço isso todo dia? E essas respostas que eu tento dar lá no meu dia a dia. Então segue lá na minha rede social principal, que é @RubensInácio, no meu LinkedIn é Rubens_ali Inácio. Fica aí à vontade aí. E compartilha. Uma dica que eu deixo para você, vendedor, para você que eu tô deixando essa dica. Eu nunca dou conta de zerar o meu WhatsApp, mas o meu direct tá sempre zerado. Então é lá que eu converso com vocês. Então você, vendedor, tu tá com o WhatsApp do cara ou tu tá compartilhando e vivenciando as vitórias dele na rede social? Muitas vezes a venda começa simplesmente num parabéns, numa palminha, nesse compartilhamento aí. Valeu? Então aqui é o mesmo. Boa, é isso. Muito obrigado, Rubens. Valeu, Conversa Dani, sempre abraço. boa. E para você que gostou e tem algum empresário, algum vendedor, enfim, vários insights que a gente teve aqui, compartilha e segue a gente aí. Valeu? Um abraço.